falar que você é meu filho. Graças a Deus. Fala que a minha mãe também tá ali. Aí você começa. Já tá a live? Já começou já. Ó, o Léo chegou. Fernanda, Bruno Galvão. Estou assistindo. Tem uma galera assistindo já. Ó. Não. O pessoal tá chegando, ó. Karine. Pode falar, não. Ó, o Matheus. Qual o Matheus? Aquele grandão do Retiro? O Matheus e o Tito. Nossa, o cara é menino. E aí, gente? Oi, Regina. E Regina foi a ganhadora do sorteio. Ó, Thiago. Não acho que meu tio tá vendo sem autorizações do pai, que ele... Não, tá vendo sim. Tá todo mundo vendo. Ele tá vendo sem essa autorização, pai. Oh! Boa noite, Léo. Nossa! O pessoal chegando aí. Gustavo pediu pra participar da live. Ó, pra quem não conhece, Gustavo, meu filho. E eu já fiz o vídeo no mesmo lugar do que ele. Gustavo já sabe tudo de processo, né, filho? Mais ou menos. É. E... Nossa! O Titazuzinho apareceu. É, agora... Apareceu o Titazuzinho. Vai lá? A gente vai começar a live. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, galera. Beijo, vai lá. Cuidado que demora até 1:00 da noite. É, vai demorar só um pouquinho. Vai demorar 1:00 da noite, galera. Ele é o pirata. Ele é o verdadeiro pirata. Ele tá empolgado. E aí, gente, boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando aí. Mais uma live. Hoje eu pedi reforço, né? Pedi ajuda aqui na live pra Marcela. Marcela é minha esposa e psicóloga e tem muita experiência com reuniões, identificação de perfis, como fazer reuniões e tudo mais. Aí eu falei, cara, preciso colocar ela nessa live pra gente poder falar um pouquinho sobre como identificar perfis dentro de uma reunião de processos, né? Ó o pessoal chegando aí, Camila, Selma. Muito bom, gente, muito bom, muito bom. Espera mais um pouquinho o pessoal chegar. Tô vendo aqui. E aí essa identificação de perfis, ela acaba sendo um ponto crucial dentro de uma reunião, seja de mapeamento de processos, seja de identificação de melhorias, seja de um simples levantamento, saber com quem você está lidando, saber como lidar com cada perfil, com cada situação, é fundamental, né? E aí eu vou contar alguns casos assim que já aconteceram, que acontecem, alguns casos que me marcaram. Ah, Selma, essa dobradinha tem que ter, né, Selma? Muito bom te ver aqui. Vou contar alguns casos engraçados, alguns casos temerosos, mas assim, tem um que me marcou muito dentro de uma reunião de mapeamento de processos, que você tinha, eram mais ou menos umas 20 pessoas dentro de uma sala e a gente tinha que sair no final daquele dia com o processo mapeado. E vocês imaginam que tinham pessoas ali, tinha um caso que era muito peculiar. Tinha um casal que estava em vias de separação dentro dessa reunião e eu não sabia, não tinha ideia que estava acontecendo isso, né? E aí, no meio da reunião, você percebia alguns embates, algumas discordâncias, algumas farpas, algumas pessoas riam, algumas outras, tipo, tá acontecendo alguma coisa. E eu fiquei assim meio perdido. E ali eu entendi que eu precisava ter uma leitura melhor sobre as pessoas que participam de uma reunião dessa, tá? De processos. Por quê? Porque quando a gente vai falar de processos, mapear processos, o nosso foco
é pegar as informações que aquelas pessoas que estão ali têm para oferecer. Quando a gente precisa pegar essas informações, eu preciso garantir que as variáveis que estão ao redor, elas vão, em toda essa equação, elas vão, como é que eu posso dizer, ter o menor impacto possível no resultado final dessa reunião. Porque meu objetivo final é sair naquele dia com um processo mapeado. Esse é um caso específico de mapeamento de processos, né? E aí eu preciso entender quais são esses perfis que estão dentro dessa reunião, né? Eu não sou psicólogo, casei com uma, e aí isso me ajuda a entender algumas coisas e principalmente alguns gaps que eu tenho dentro de uma reunião de mapeamento de processos, né? Quando a gente... Vou contar aqui um caso, quer ver? Você chega numa reunião e aí tem uma pessoa que fala assim: olha, eu nem sei do que se trata, eu acabei de chegar de férias, meu gerente pediu para vir. Toda reunião vai acontecer um caso desse. Ou ele chegou de férias, ou o gerente recebeu uma informação e não deu muita atenção, e aí mandou qualquer pessoa, e aí a pessoa fica completamente desnorteada do que está acontecendo ali. Então ela se revela, e ela vai falar: olha, eu não sei, eu vim para cá, mas eu não tenho noção do que está acontecendo. Esse é um caso muito comum, né? Alguns outros casos comuns. O prestativo demais. Eu lembro de uma reunião eu contei na outra live um caso de uma reunião era um mapeamento de processo de plano de saúde. E tinham 30 pessoas na sala. Tinha um único homem participando. Tinham mais 2 homens, que um era eu mapeando e um outro da minha equipe. Então éramos 3 homens numa sala com 33 pessoas. Mas participando ali da reunião tinha um homem, aí tinha um terço que eram médicas, um terço que eram assistentes sociais, um terço eram enfermeiras. Então aconteceu uma coisa muito interessante, assim, que para quem é da área de saúde vai compreender melhor. As médicas, elas achavam que as assistentes sociais e as enfermeiras não precisavam estar ali. Elas eram superiores a elas duas, as duas classes. Quando as duas classes se reuniram, se juntaram para boicotar a reunião e para determinadas a ir contra qualquer coisa que as médicas falavam. Então elas fizeram em maior número. Então ficou um embate nessa reunião e eu precisando entender como que essas pessoas, esses perfis, até o fato de serem de outras classes, né? Por mais que fossem do mesmo processo, mesma área de saúde, mas a gente estava lidando com o Brasil inteiro. Então eu precisava entender como essas pessoas reagiam. Uma das médicas conhecia mapeamento de processos, então ela sentou do meu lado e ela ficava a reunião inteira. Você quer que eu mapeie para você? Você quer que eu pegue uma água? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que... Então esse perfil muito prestativo, isso vai te atrapalhando. Tem uma hora que você vai te dando um ranço, e você precisa se preparar para que nada fuja do planejado ou que as coisas fluam da melhor forma possível. E aí, enfim, você tem de tudo, né? Tem o soberbo que aparece numa reunião porque tudo ele sabe. Ele conhece tudo, ele conhece as melhores técnicas, ele entende mais do processo, ele é o mais bem qualificado, não há outro como ele, não há nenhum ser tão grande quanto ele ou com o poder de conhecimento que ele tem, porque ele é muito bom. Então na reunião sempre vai ter um que vai falar assim: olha, eu já faço isso há mais de 10 anos, eu já me formei nesse assunto, eu estudei fora do país, corri atrás. Então ele vai se revelando. O que é interessante numa reunião como essa? Porque uma reunião como essa dura normalmente um dia inteiro. As pessoas não têm, algumas, né? Na experiência que eu tive durante esses mais de 10 anos, as pessoas elas tendem a não ter a capacidade de guardar, de ficar com essa máscara o tempo inteiro, principalmente porque a gente vai instigando a coleta de informações dessas pessoas. E aí você percebe que claramente ao longo da reunião as pessoas vão se revelando e aí você vai tendo que saber lidar com esses perfis, né? Então como eu faço
quando a primeira coisa que eu faço quando a gente vai começar uma reunião como essa, por exemplo, eu peço para todo mundo se apresentar, dizer o nome, quanto tempo tem de empresa, qual é a área que trabalha, e principalmente, a principal pergunta, não esqueça disso, qual é a sua expectativa com essa reunião? Por quê? A pessoa, quando ela vai falar o nome, quando ela vai falar a área que atua, quando ela vai falar quanto tempo ela tem de casa, ela já vai se revelando se ela é tímida, se ela é muito falante, porque a pessoa que é muito falante, ela vai gastar uns 5 minutos só falando de si, do quanto tempo tem de empresa, onde trabalha, que conhece quem, conhece fulano, conhece ciclano, conhece beltrano. Então ela vai gastar um tempo muito falante, é um tagarela por natureza. Então você já consegue identificar nesse início. O soberbo ele já vai dizer o quanto ele é muito bom para aquilo dali, o quanto ele é demais, o quanto não há outro igual a ele, o quanto ele é muito importante para aquela reunião. Mais do que aprender, mais do que absorver, ele tem muito mais a contribuir. Então você já vai percebendo também quem está nessa situação. Você consegue principalmente, o que pode te ajudar muito, o que me ajuda muito, quando eu pergunto, faço as primeiras perguntas, é identificar o cara que não quer estar na reunião. Porque o cara que não quer estar na reunião, ele vai tentar boicotar de qualquer jeito. Por quê? Na matemática, a gente sempre vai validar uma hipótese e a gente cria uma tese. Na vida é a mesma coisa. Quando eu crio uma hipótese, eu preciso validar essa hipótese. Eu preciso de uma tese para validar isso. Então, quando eu não quero estar numa reunião, como eu consigo validar isso? Eu consigo validar fazendo com que todos os outros também não queiram estar. Porque aí eu valido que essa reunião era desnecessária, que eu não precisava estar, que essa reunião não precisava existir. Então, aí eu vou criando mecanismos para que a reunião não aconteça. Então, eu começo a boicotar. Então, o cara que não quer estar ali, ele vai boicotar a reunião. Fique certo disso. E ele só vai ficar em paz quando ele conseguir boicotar. Quando ele vê que não consegue boicotar, ele sai da reunião automaticamente. Ele sai e não volta mais. É a linha que ele faz. Dificilmente, essa é a nossa tentativa, dificilmente a gente consegue fazer com que ele mude de ideia e queira ficar na reunião. Então esse é o nosso grande desafio, tá? Nosso grande desafio. Então a gente vai percebendo, quando eu pergunto qual é a sua expectativa, é porque eu preciso entender o que ele espera dessa reunião, para eu já dizer para ele se eu vou atender ou não. Sabe por quê? Acontece muito assim, terminou a reunião, as pessoas ficam assim, ué, mas já terminou? Mas a gente não terminou, eu achei que ia entregar tal coisa, eu achei que íamos fazer outra coisa. E no final das contas, não, eu já tinha algo já pré-definido. Então eu sempre pergunto no início, qual é a sua expectativa com o dia de hoje? Porque se tiver uma expectativa fora daquilo que você planejou, você já deixa muito clara a regra do jogo. Fala assim, olha, essa expectativa a gente não vai conseguir atingir hoje. A gente não vai conseguir. E aí, tudo bem. Você já combina o jogo já de início. Né? Por que isso tudo é importante? Porque a informação que você precisa extrair, você não vai extrair de um banco de dados, você não vai extrair de um computador, você não vai extrair enfim, você não vai extrair de uma máquina. Você vai extrair de pessoas. E as pessoas decidem o que vai te contar, como vai te contar, o quanto ela vai te contar. Elas decidem, né? Você imagina assim, não, isso não é, ou é. Como é que você faz? Quando alguém te faz alguma pergunta, você dá todas as informações? Depende de para quem. Como você dá essas informações? Que nível de profundidade você entra nessas informações? Então, tudo isso é algo que a gente vai tentando extrair das pessoas. E eu preciso entender o perfil dessas pessoas, como isso funciona. Né? Agora, para entender esse perfil, eu vou chamar a Marcela, que ela vai dizer para a gente... Deixa eu convidar ela aqui, peraí. Que eu estou aprendendo a mexer nisso daqui. Eu vou chamar a Marcela para falar para a gente como que a gente consegue identificar
esses perfis. Mas eu não estou achando Marcela. Marcela tá online? Marcela, você entrou? Cadê Marcela? Eu acho que ela não entrou ainda. Tá, enquanto ela não entra, a gente vai falando aqui, né? Ah, deixa eu perguntar pra vocês. Acho que entrou aqui, peraí. Entrou aqui. Ah, entrou. E aí depois eu vou perguntar pra vocês também quais são as experiências. Ah, olha quem tá Olá. aí. Olha quem tá aí. E aí, Marcela? E aí? Boa noite. Gente, não tem psicóloga mais linda que ela, né? Sorrisão lindo. Marcela, fala um pouquinho. Eu estava falando aqui para pessoal sobre perfis, né? A gente encontra uma série de perfis quando a gente vai fazer uma reunião de processos, por exemplo. A gente vai encontrar o soberbo, a gente vai encontrar o cara que não quer estar ali, o tímido, o tagarela, o persuasivo, a gente vai encontrar o mentiroso. Tem muito mentiroso em reuniões de mapeamento de processos. Você pergunta assim. Quais são os problemas que acontecem na sua área? Ele vai virar e vai falar assim: não tem problema nenhum. Aqui funciona tudo bem, a gente faz isso há anos e nunca teve problema. Aí você recebe glosa, você recebe multa, não entrega com qualidade, o cliente reclama, mas não, tá tudo ótimo. Aí, Marcela, conta um pouco pra gente, assim, explica pra gente como que a gente consegue identificar esses perfis, quais são os sinais que as pessoas apresentam para a gente identificar esse tipo de situação. Boa noite, né? Eu sou Marcela. E a identificação desses perfis, a gente precisa realizar muito através da leitura corporal, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa, eu gosto de indicar o livro O Corpo Fala, né? Porque ele traz esse viés da leitura corporal. E essa é uma outra forma. Oi? Tudo bem? E essa é uma ótima forma para a gente identificar. Quando uma pessoa ela começa a se projetar muito para frente, né, com a fala, né, você percebe o corpo dela muito projetado, assim, igual é sinal que ela está interessada no que você está dizendo. Então, é bom, né, sempre ter essa pessoa de referência, né, para ouvir, ela tá ali. O Emerson deu um perfil, né, o mentiroso. Assim, é bom a gente ter a consciência que dentro de uma reunião, dentro de um local de trabalho, vamos lidar com diversos tipos de perfis, né? E até nós mesmos, muitas das vezes, dependendo do dia, dependendo da pessoa, dependendo da área, né? Então, o que eu preciso fazer é saber lidar, saber extrair com cada um deles. O mentiroso é aquela pessoa que fala mais pausada, né? Porque ele tem que lembrar, ele tem que pensar. E ele tem o olhar dele, né? É diferente de quando eu estou tentando lembrar. Quando eu estou tentando lembrar, eu olho para cima, né? Vocês já repararam. Até tirei o óculos para ficar mais visível. Aí eu estou tentando lembrar, eu faço assim, né? Agora o mentiroso não, ele tem um olhar mais incerto, né? Aí já é isso. Tá dando tudo certo. Entende? Deu para perceber a diferença, Emerson, do olhar do mentiroso para quem está tentando lembrar? Tá picotando um pouco, Marcela. Fala mais pausado. Tá. Melhorou? Acho que melhorou. Repete aí um pouco. Repete aí a questão do mentiroso. No mentiroso, existe uma diferença, assim, diversas diferenças, tá, pessoal? Aqui é uma live, então, né, não dá para sair chamando todo mundo de mentiroso a partir disso aí, né? Todo um contexto. Mas dentro de uma reunião, né, é diferente uma pessoa que está tentando lembrar de uma pessoa que está mentindo, principalmente no olhar. O olhar da pessoa que está tentando lembrar é olhando para cima, né? É alguém que está, sabe, buscando a informação, lembrando da informação. Selma, tá dando para entender?
Estou esperando a Selma responder se está dando para entender agora. Está conseguindo me entender? Está todo mundo ouvindo? Para mim tá funcionando. Acho que o seu pessoal não tá dando para te entender. Ah, então abaixa o volume, por favor, Emerson, o seu. Tá. Vê se melhorou. Ah, tá. E aí, agora... Vai falando que a gente vai vendo se melhorou ou não. Tá. Então, vamos lá. Vou tentar falar novamente. O que é importante dentro de uma organização? É compreender que eu preciso extrair o melhor de cada pessoa, né? E sim, teremos diversos tipos de perfis, né? O mentiroso, a pessoa que é mais soberba. Ah, então tá bom. Fernanda falou que melhorou, a Regina falou que tá tendo muito ruído. Melhorou? Ah, Eu beleza. coloquei um fone de ouvido agora. Beleza. Acho que agora vai. Então, o Emerson deu uma grifada na questão do mentiroso, né? O mentiroso, ele tem, como eu falei também anteriormente, não é para vocês saírem daqui de uma live atestando quem é mentiroso ou não. Mas é importante eu perceber, porque o discurso de quem está falando, muitas das vezes não é congruente com a sua leitura corporal, né? O mentiroso, ele tem muito do olhar. Porque a fala, às vezes, está indo bonitinho com o corpo, mas o olhar dele tá meio assim, sabe? Desconfiado. Ele olha para um lado, para o outro. É um olhar mais inseguro. É diferente de quem está tentando lembrar alguma coisa. Que aí olha para cima, vai buscando as informações, né? Assim, cadê, né? Eu lembro disso, eu só não sei onde está. E diferente, né, do mentiroso, que ele vai em segurança, né? Ele vai trazendo isso. E sem contar que aí o mediador, quem está conduzindo a reunião, pergunta assim: e aí, tá tudo certo com a sua área? Aí a pessoa: tá tudo certo. Isso tem muito, né? Isso tem muito, 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 muito. Ah, você gosta de trabalhar com Emerson? Adoro, ele é muito bacana. Entende? Parece até o Chaves, lembra do Chaves? Que fazia isso, né? Não, sim. Então, a leitura corporal, ela vai dizer muito do que a pessoa está tentando transmitir. E é importante a gente prestar atenção, né? Porque essa fala não verbal, muitas das vezes, fala mais do que 1000 palavras. Certo? Alguma pergunta? Muito bom. Ah, bota aí pro pessoal perguntar. Quem tem pergunta aí, gente? Ah, que bom, o som melhorou, né? Bom, enquanto o pessoal não pergunta, Marcela, fala como é que a gente consegue identificar, por exemplo, identificar não, mas como a gente consegue lidar, por exemplo, com soberbo? O cara muito soberbo numa reunião, né? Ele já chega, ele é o que mais sabe, ele é o que mais entende, ele acaba gerando um desconforto nas pessoas que estão ali, porque as pessoas começam a se sentir um pouco até intimidadas por ele e tudo mais. Como a gente consegue lidar com esse perfil numa reunião, por exemplo? Olha, é interessante fazer com que ele participe, né? Fazendo com que o conhecimento dele, com que, né, todo o saber não seja desprezado e que ele saiba usar da melhor forma possível. Tá falando assim, olha, que bacana esse teu conhecimento, mas vamos ouvir, né, das outras pessoas, né? O que seu conhecimento, o que a sua sabedoria pode, né, agregar aqui? Vamos tentar focar nisso. É fazer com que ele foque, não no discurso e no conhecimento dele, mas no que é necessário na reunião. Dá uma massageada no ego, né? Também é importante. Assim, olha, eu sei que você é muito bom, não tenho dúvida que você é excelente, excelente pessoa, excelente trabalho, mas O que pode acho que contribuir aqui agora? é isso, boa. Porque no final das contas, quando a gente está falando de uma reunião de processo, a gente quer que o processo seja mapeado no final daquele dia, que a gente tenha esse processo mapeado, né? Esse é o nosso objetivo nesse caso, né?
Então, eu vejo que quando a gente trabalha os perfis das pessoas, conseguir identificar e trabalhar, a gente consegue diminuir qualquer ou o máximo de ruído, né? Para a gente ter as Aham. informações corretas e tudo mais, para a gente conseguir falar, né? Alguns casos engraçados que a gente já viu, por exemplo, de durante uma reunião de processo, algumas pessoas se sentirem muito coagidas, né? Não são casos engraçados, não. Esses não são engraçados, não. Mas se sentir coagida, porque tem gente ali que vai fazer... parece que ela está num interrogatório e não numa Sim. reunião aberta. Como a gente consegue fazer, por exemplo, para quebrar esse clima de interrogatório, né? Porque às vezes a gente vai identificar processos e as pessoas acham que a gente é uma auditoria que está ali para colocar as pessoas na fogueira, né? E não é isso, não é esse o objetivo. Não faz sentido mapear processo se não for para transformar. Então, como a gente consegue criar, por exemplo, um clima onde a gente consiga trazer um sentimento de engajamento, por exemplo, numa reunião dessa? É, eu acredito muito, né? A gente já fez algumas reuniões juntos. Eu gosto muito quando a gente pergunta das expectativas, né? Para trazer, para entender, para ouvir o que cada um tem a dizer, o porquê que eles estão ali, qual a motivação deles estarem ali, né? E fazer esse trabalho de equipe, né? O engajamento ele tem a ver com o trabalho de equipe, né? Nós estamos todos fazendo parte aqui, né? De novo, acho que dentro de uma reunião dessas, né? Numa moderação, a contribuição em cima de contribuição. Ali todo mundo precisa entender o papel, né? O motivo de estar ali, todo mundo ali é importante, independente da sua fala, independente do seu perfil. E eu acredito muito nisso. Entendendo que ele está ali, qual a expectativa dele, fazendo com que ele entenda que ele faz parte. Acho que esse é o maior desafio, né? A gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam parte do todo, Sim. né? Ao mesmo tempo que ela se sente parte, ela também é constituinte do todo, né? Eu acho que, na maioria das vezes, quando a gente vai identificar processos, a gente só fala com partes, né? Mas ninguém tem noção do todo, né? Eu lembro de uma reunião com algumas pessoas que estão aqui, inclusive, participando da live. A gente vai começar a falar de um processo, pessoas que trabalham há 20 anos em áreas que conversam, mas nunca se viram, ou nunca se falaram, ou só trocam e-mails, né? E quanto é importante a gente ter, além dos processos formais, processos de participação, processos de fala, processos de vivência, processos que não é uma esteira produtiva, né? Sim. Não é entra cana-de-açúcar e sai açúcar. É processos onde entra uma informação e sai informação, entra pessoas e sai pessoas. Não sei se você lembra a Cláudia não está participando da live, mas a Cláudia, eu sempre falo isso nas minhas aulas, a Cláudia que montou a consultoria de simpatia, né? A Cláudia, para Sim. quem não conhece, é a minha fono. E é uma amiga nossa, super amigona nossa. E ela tem uma consultoria Ela vem de que vem de simpatia. simpatia. Mas não é simpatia de trazer a pessoa amada em 3 dias, né? Não é essa simpatia. É simpatia de ser simpático. Então trabalha-se muito a parte de atendimento. Então quando ela me contou, a primeira coisa que eu pensei é como é que funciona esse processo? O que entra? Porque é muito fácil a gente falar de processos que são materiais, né? Entra cana-de-açúcar, sai açúcar. Entra minério de ferro, sai uma viga, que foram perdidas. Mas passou por um processo produtivo que ninguém sabe mais dessas vigas. Mas passou numa esteira, né? É palpável. Agora, quando a gente vem de simpatia, por exemplo, entra uma cara feia, uma cara amarrada e sai uma cara simpática, um sorriso. Agora, o processo construído para isso acontecer não deixa de ser gestão de processo, não deixa de ser processo, mas é processo que lidar com pessoas, né? Tem pessoas lidando com isso dali. A gente ainda não está na Matrix. Humanizar processos, Carol, exatamente isso, humanizar processos. Carol, ela é fotógrafa, então ela entende muito sobre a questão de humanizar, né? Carol era consultora de processos e migrou para a fotografia.
Então é isso, eu acho que a gente tem que humanizar processos, humanizar gestão. É, Marcela me ajuda muito nesse caminho de humanizar as questões administrativas, né? Você imagina, eu sou matemático de formação. Super É, racional, super, sabe, dentro da caixinha, né? E a gente tem que saber. é, e aí eu tento sair da caixinha com a Marcela, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Ou não, ninguém tem pergunta nenhuma. Ou a live tá chata e vocês não querem perguntar, e aí a ideia é a gente trocar mesmo. Carol, posso te chamar na live? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que essa questão de. é, Você teve essa experiência de fazer vários mapeamentos de processos, e hoje você está numa outra vibe. Queria que você falasse um pouquinho também com a gente sobre isso, tá? Você hoje lidar com diversos perfis dentro de um processo produtivo, que é a Dentro de um fotografia. serviço, né? É, então, assim, o serviço hoje que Carol presta é, em si, um negócio que lida muito com o processo e o processo lidar com pessoas. O processo da foto, né? Vamos pensar fotografia como uma esteira produtiva. O produto gerado, ele só funciona se as pessoas darem o melhor delas, né? Não estou falando de Verdade. máquina, porque aí a máquina fotográfica, ela é só um pedaço. Deixa, agora, eu não sei se tem como botar mais de uma pessoa na live. Tem? Tem. Quer dizer, eu acho que tem. Eu acho que tem que tirar a Marcela. Marcela, vou te tirar e vou colocar a Carol, tá? Tá Dá tchau ótimo. pro pessoal, mas todo mundo pode Tá, colocar tchau. aí Pode mensagem, perguntar que eu vou pergunta, respondendo. que a gente responde aqui, tá? Deixa eu remover a Marcela e eu vou chamar a Carol. Carol, Caroline. Olá, Carol. Carolina. Oi! Tudo bom? Carol, boa noite. Tá Carol, funcionando? você trabalhou. Tá, A eu internet tô não tá te legal, ouvindo. mas Fala pausadamente, tá. então, fala devagar. Carol, você Tá teve essa bom. experiência de mapeamento de processo, você foi da área de BPM. Isso. Conta aí conta pra gente como é que é essa vida de mapear processo, identificar perfis. A gente já trabalhou junto, inclusive. Ah, então, é muito legal. Eu acabei mudando de área porque aconteceu, né? Sim, a vida me levou para outra parte, mas mapeamento de processos nunca vai deixar de ser falar de pessoas. Por mais que o processo seja teórico, vamos dizer assim, né? Por mais que seja mecânico, sempre vai envolver tratar com pessoas. Então nunca dá para tirar as pessoas, colocar numa caixinha e simplesmente tratar como se fosse só uma caixinha. Não dá. Então é muito interessante vocês falarem, fazer essa conexão aí, né? Falar desse tema, porque é isso. E talvez isso falte em alguns momentos na hora do mapeamento de processos. As pessoas ficam muito focadas só no que é exato ali, né? Matemático. Né? Você, como É, matemático, sabe que está só focado no exato, no que, né? é E muito além do BPMN, é muito além do EPC. Isso tudo faz tem parte, que mas é muito além. levar em conta o fator humano. O fator humano ele tem que ser levado em consideração porque é fundamental. Eu vejo que muitos casos são frustrantes, a gente não consegue terminar o mapeamento de processo, não porque o assunto é tão complicado, ou nem porque o processo é tão engessado, mas porque a gente não consegue coletar a informação das pessoas. Ou É porque verdade. gerou algum conflito, ou porque não são as pessoas certas para estarem ali, ou porque houve alguma confusão dentro de uma reunião.
né? Quantos casos de confusão a gente pegar, de ter até que pedir para as pessoas saírem da sala. Enfim, são muitos casos, ou a pessoa não dormiu direito, e aí É dá um certo verdade. problema, né? Até coisas que não são inerentes ao processo em si, mas que interferem diretamente na execução dele, ou na tomada de decisão para a execução do processo. Então, não tem como fazer sem considerar isso. E principalmente durante o mapeamento, quem está mapeando tem que ser capaz também de observar essas coisas na hora. Exatamente. Para saber conduzir, né, a técnica que está sendo usada ali, para saber conduzir da melhor forma e conseguir extrair as informações todas, porque às vezes até essa é uma dificuldade, né? Dependendo, como você falou, né? De repente a pessoa não está num bom dia, ou então aquelas pessoas ali não têm um bom relacionamento por N motivos. Então, o profissional tem que estar preparado também para ler essas coisas todas e saber lidar com isso. Né? Faz parte também. Exatamente. Então, o fator humano está sempre presente. Não tem jeito. Não tem como não considerar isso. Obrigado, Carol. Vou tirar você agora aqui, tá? Obrigado, tchau. Ah, gente, muito bom. É muito bom porque assim, a gente vai vendo que a gente é maluco, mas a gente não é maluco sozinho, né? Isso tudo vai dando um acalento pra gente, né? Bom, gente, se tiver alguma pergunta, vai colocando aí, mas a gente já está uns 40 minutos aqui conversando, né? A ideia era essa, de falar um pouquinho, pincelar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre essa questão dos perfis, né? De como lidar com esses perfis dentro de uma reunião, falar que mapeamento de processo é muito mais do que mapear, é muito mais do que BPMN, ou EPC, ou fluxograma, é muito mais do que uma ferramenta. Eu estou lidando com pessoas e preciso entender como lidar com elas, como identificar e lidar com esses perfis, né? Bom, eu vou terminar a live por aqui, mas olha só, ainda tem vaga do primeiro lote, tá acabando, mas ainda tem o primeiro lote correndo, com promoção para o curso Masterclass, que vai ser 16 e 17 de novembro, vai ser um sábado e um domingo, tá? E a ideia é que vocês, nesses 2 dias, vocês aprendam a mapear processos em um dia. E isso vai ser para a vida de vocês. Isso vai ser um divisor de águas, na verdade. Você conseguir mapear processos em um único dia, identificando esses perfis, coletando melhor as informações, fazendo com que as pessoas saiam da reunião engajadas, com aquele sentimento de dono, né? Isso não tem preço, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no site, lá no meu Instagram tem link, no meu LinkedIn tem link, no meu Facebook tem link. Então depois dá uma acessada lá e se inscreve no curso, que vai ser muito bom ter você lá no curso, tá? Marcela vai fazer uma dobradinha comigo, então a gente vai fazer algumas dinâmicas para identificar, para como tratar bem esses perfis, para a gente conseguir coletar informações. A gente vai mapear processos nesses 2 dias, tá? E muito obrigado por você ter ficado aí ouvindo, participando com a gente, tá? Nessa live. Foi muito bom, foi muito legal. Eu vou subir depois essa live lá para o meu canal no YouTube, que é o Nerds de Processos. E semana que vem vai ter live com o André Menelau, que é o presidente, atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de BPM no Brasil. Então a gente vai fazer uma live e a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades, carreira, o que um profissional de processos pode fazer, quanto que ganha um profissional de processos bem qualificado, vamos falar sobre certificação, enfim, a gente vai falar sobre bastante coisa, tá bom? Então eu te espero quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, tá bom, gente? Tchau, tchau, muito obrigado e vamos junto nessa rede de processos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Grande abraço e a gente vai se vendo. Tchau.